Pessoal do torcedor tricolor, o São Paulo foi enfrentar o Corinthians fora de casa, em Itaquera, tentando quebrar um tabu e acabou conquistando outro, né? O pior início do São Paulo em qualquer tipo de campeonato. O levantamento feito pelo Alexandre Gisbert Anotações Tricolores, um trabalho fantástico. Já tinha feito esse levantamento hoje, provavelmente aparecerá na edição de amanhã. Enfim, um empate de 0-0, um jogo tenebroso. Este é o vídeo de jogo. São Paulo que conseguiu muito pouco, teve muitos problemas. E um Corinthians também que não conseguiu muita coisa. Um jogo, na verdade, um jogo muito feio, um jogo terrível, um jogo muito difícil de comentar, mas que tem no seu histórico toda essa trajetória do São Paulo até aqui. O São Paulo ainda paga o preço, mas agora são 24 pontos disputados e apenas 5 conquistados. A situação do São Paulo é muito dramática, muito complicada, porque tem outros torneios aí que precisa dar atenção, que é a Copa do Brasil, que é a Libertadores, mas não vai poder abrir mão do brasileiro, de se recuperar no brasileiro, porque ainda precisa de algum jeito se recuperar para brigar ali por uma possibilidade de Libertadores. São Paulo precisa almejar Libertadores, porque tem muitas dívidas e vai ter muitos desafios. Gabriel, o que você viu do jogo de hoje? O Crespo, que ainda está em quarentena, com muitas dificuldades para armar o time, jogadores que estão voltando e que não voltaram no nível. A gente pode falar do Daniel Alves. Daniel Alves ainda já jogou na ala, porque muita gente vai falar porque estava jogando no meio. Não. Jogo passado jogou contra o adversário muito mais fraco na ala e também não jogou, não está jogando bem. Hoje ninguém jogou bem. Talvez o Léo, que acabou até ganhando, né, na transmissão da Globo, como melhor jogador da partida, e o Miranda. Nestor, e o Miranda. O tá. Nestor jogou pouco. Eu falo, o Nestor talvez tenha sido um respiro ali, ainda que tenha errado uma bola bem boba. A questão é, pela estratégia do São Paulo, primeiro pela escalação, né? Tá. Aí é só o registro que a gente tem feito, né? São 5 pontos em 24, né? Eu achei que era 21, eu estava mais tranquilo, mas... Não, são 5 pontos em 24. O jogo de hoje, a não vitória de hoje, no caso, né? Superou a sequência do São Paulo no ano passado. Né? Ano passado, o São Paulo estava com 3, o São Paulo fez 6 pontos em 24, salvo engano, preciso até depois corrigir, eu tuitei isso, eu falei 7, mas não, 6 pontos em 24, e agora o São Paulo faz 5 em 24, né? O 8º jogo do São Paulo naquela sequência de janeiro foi contra o Grêmio, e o São Paulo bateu o Grêmio no Sul. Então, é muito preocupante, assim, a gente faz essa comparação só para a gente ter uma dimensão das coisas, porque em janeiro a gente teve ideia do peso que teve aquilo, que o título e foi perdido nesse período, e a vaga na Libertadores direta correu risco por causa desse período. Então, tudo isso da temporada passada, tá, gente? Não estamos falando do título conquistado agora, só para não gerar nenhuma confusão. A gente está fazendo só a leitura. Só para a gente ter esse efeito de comparação, porque aconteceu muito recentemente, né? Então... É como se não virasse a chave, não tivesse virado a chave, né? Como se o São Paulo, que tivesse disputado o brasileiro, terminado o brasileiro do ano passado, tivesse continuado agora. Mas é um São Paulo que, em teoria, recebeu 7 reforços, uma comissão técnica elogiável, um técnico que, em teoria, é muito melhor que o antecessor, e não virou a chave. Ah, mas e o Paulista? O Paulista não é parâmetro. E a gente tinha titulares ali, né? Pelo menos na primeira fase. Depois não teve mais, só na primeira fase. Mas do jogo, vamos pensar no jogo. Propostas de jogo, São Paulo ali montou sua linha, colocou o Daniel Alves ali. A gente não tinha certeza quando apareceu a formação se o Daniel Alves jogaria avançado, que é onde ele não rende nenhum jogo no São Paulo. Ele rendeu jogando como que seria o 10. O Daniel Alves não rendeu, mas jogou mais ali como 8, como, né, que é onde ele rende mais. A gente tinha essa dúvida. Mas nada pareceu ter funcionado. Mesmo o Benítez também não parecia estar numa sintonia para conseguir acertar passe. Não teve liga esse time, né? Primeira questão da escalação, né? Assim, vamos lembrar, a gente jogou contra o Corinthians hoje, a gente jogou contra o Ceará no fim de semana, na quarta-feira anterior, há uma semana exatamente, a gente estava entrando em campo para enfrentar o Cuiabá no Morumbi. Esse jogo contra o Cuiabá significou o retorno do Benítez ao time titular, depois de um mês fora. Ele jogou 15, 20 minutos contra o Santos, talvez um pouco menos que isso. Começa jogando contra o Cuiabá depois de um mês fora. A gente entende a condição física do Benítez, que não é a melhor, principalmente voltando de uma contusão tão longa, e a gente teve o Rigoni saindo com desconforto na coxa, que não caracterizou lesão, mas caracterizou um desconforto, um alerta.
Para o jogo contra o Ceará, começam os dois no banco. E são obrigados a entrar. Eles entram, e no jogo de hoje a gente começa com o Benítez e depois entra com o Rigoni, quase que no intervalo. O Benítez jogou 9 minutos no segundo tempo e saiu. É muito claro, mas muito claro, que isso é uma escolha física. O São Paulo, se pudesse contar com Benítez e Rigoni juntos, ou o Benítez por mais tempo, ou o Rigoni desde o começo, provavelmente o São Paulo o faria. Faltou, inclusive, um jogador de velocidade. Você reclamou durante o jogo que o São Paulo teve espaço, mas não tinha um jogador para se projetar com velocidade nesse espaço em alguns momentos da partida. Exato, em momentos bem pontuais. Assim, o gol que o Éder não consegue fazer, que até termina em impedimento, é um lance que o São Paulo tem um contra-ataque, que aí aparece o Igor Vinícius, que do meio para frente ali é um jogador um pouco mais veloz, um pouco mais de agilidade, juntamente com o Éder. Não à toa, os dois chegam, um chega na linha de fundo, outro chega acompanhando a jogada, ele bate por cima do gol e o Bandeira pega impedimento, estava impedido mesmo. Aliás, dois impedimentos do Éder muito ruins, em que ele não observa as linhas defensivas, é uma coisa para ele observar, e um do Rigoni também, que estava muito adiantado, saiu muito antes. É um problema crônico do São Paulo. São Paulo não pode, tem poucas oportunidades num clássico, não pode desperdiçar porque o cara não observou o zagueiro. Principalmente também bola parada. Assim, a bola parada do São Paulo anda muito ruim, muito ruim. Mas assim, ponto. E aí assim, então a gente não tem, provavelmente, todos os principais jogadores fisicamente 100%, os jogadores tecnicamente mais brilhantes. E aí o São Paulo tinha dois cenários hoje. Ou ele ganhava e assim, partindo do ponto dos resultados extremos, né, sem falar do empate. Mas ou ele ganhava e tentava virar a chave, dava início às suas vitórias no Campeonato Brasileiro, quebrava o tabu, ganhava uma confiança, ganhava uma paz, e tudo certo, e estaria tudo bem. Pauta São Paulo positiva na imprensa, hoje, estaria tudo bem. E o lado oposto, se você perde para o rival 8 rodadas sem vencer, continua as 8 rodadas sem vencer, mas você perdendo o clássico, e a gente sabe o peso que isso tem, principalmente no jogo de hoje, que hoje tinha importância, de fato, né? Hoje esse jogo, além do jogo em si, pensando no campeonato, o jogo tinha importância pro campeonato, e você perde, cai tudo na cabeça do time, os jogadores que já não estão na confiança mais alta, no momento físico perfeito, a pressão aumentaria absurdamente. O São Paulo, domingo, já tem um jogo dificílimo, então o São Paulo fez uma escolha. Primeiro, eu não posso perder. Essa ideia, ela faria total sentido, 100% de sentido, se o São Paulo tivesse feito outros resultados lá atrás, ou se o São Paulo tivesse o seu time mais inteiro para tentar agredir o Corinthians de mais formas. Só que o São Paulo hoje é um time que tem marcado muito mal, principalmente no seu campo, tem sofrido defensivamente, e aí optou por uma estratégia muito mais conservadora, viu o Corinthians ser ligeiramente melhor no primeiro tempo, foi ligeiramente melhor no segundo tempo, o jogo foi horrível, e aí entrando na questão do Daniel Alves. Igor Vinícius, além de oferecer a velocidade pelo lado do campo, o Daniel, ele entra para preencher mais este meio de campo. Então o São Paulo, ele libera um pouco mais o Lisieiro e não o Daniel, e usa o Daniel para fazer uma saída de bola. O Daniel foi, no primeiro tempo, foi o jogador que mais participou do jogo no São Paulo, em termos de toque na bola. Foi o terceiro que mais participou, que mais tocou na bola em campo, ficou um toque atrás dos dois primeiros, que foram os laterais do Corinthians. E aí mostra que a estratégia não era tê-lo avançado. Tê-lo avançado provavelmente comprometeria o jogo do São Paulo e a estratégia do São Paulo. O Daniel não rende avançado. Ele rendia um pouco mais atrás. Quem ficava encarregado de fazer a marcação, às vezes no cantilho, que era o volante do Corinthians que jogava entre a linha de zaga e a linha de meio de campo, era o Lisieiro. Então o Lisieiro era esse jogador mais avançado. O Benítez praticamente não começa como atacante, como meia, sem a bola. Sem a bola ele estava mais avançado que o Éder. Então assim, o Benítez tinha zero responsabilidade defensiva. Todos os outros tinham mais responsabilidade defensiva que ele. Aliás, isso fica muito claro, e tem momentos que até chega a me preocupar no jogo, né? Porque vira um peso para toda engrenagem, né? Se um jogador é tão pouco combativo. Sim, e ele fica mais isolado, e quando o São Paulo recupera a bola e tenta se organizar ali brevemente para um ataque ou qualquer coisa, ele que é o homem mais avançado, ele busca o espaço. O Benítez, ele tem uma boa leitura de espaço, de jogo, para buscar
o melhor lugar ali para receber uma bola, então ele ficava mais avançado sem a bola. Quando o São Paulo recuperava, o Corinthians naturalmente recuava, o São Paulo tentava construir o jogo e ele voltava para tentar receber a bola ali no meio de campo, organizar o time. Aí sim o Éder ultrapassava ele, digamos assim. Os laterais se soltavam com muita timidez, porque no primeiro tempo isso ficou muito mais claro, no segundo também, mas no primeiro tempo ficou gritante que assim, vai subir? Pode subir, mas muito na boa. A gente viu uma jogada do Reinaldo pelo lado esquerdo, em que ele fica ali no mano a mano e consegue fazer o drible e cruzar com liberdade, e a gente vê uma jogada do Igor Vinícius pelo lado direito, num contra-ataque que o São Paulo tinha campo aberto e ele parte em velocidade, tendo todo o campo ali para percorrer. Então, fica muito claro qual era o objetivo do São Paulo hoje. Primeiro, não perde. Dá para ganhar? Legal. Aí a gente vai escapar, a gente vai construir uma jogada. É o certo, não é o certo? Cada jogo tem um contexto. O contexto deste jogo, primeiro era, o São Paulo chegava num momento pior que o Corinthians. O Corinthians vinha em ascensão. O Corinthians, dos últimos 9 pontos, fez 5. 2 empates e uma vitória. Empatou com o Fluminense, que é candidato na parte de cima da tabela. Empatou com o Bahia, que vinha bem. E ganha do Sport, fazendo a sua obrigação em casa, coisa que o São Paulo não tinha feito. Mais do que isso, fez contra o Cuiabá. Havia evolução no estilo de jogo proposto pelo Corinthians. Era um time que estava trocando mais passes, era um time que estava tendo melhor aproximação e tinha um jogador pelo lado direito muito em boa fase, que já tinha participado de gols, ou sofrendo pênalti, ou dando assistência, ou qualquer coisa, não tinha feito um gol, mas vinha sendo decisivo, principalmente para escapadas em contra-ataque, como o pênalti que ele sofre no último jogo, que era o Gustavo Mosquito. E o São Paulo não podia se dar ao luxo de deixar ele 100% isolado com o Léo, o jogo todo. Já era uma preocupação porque você tem o Reinaldo ali. A gente sabe que o Reinaldo não é um grande marcador. Então o São Paulo tinha toda essa preocupação e chegava no momento oposto do Corinthians. Sim. Chegava 7 jogos atrás. Chegava com as principais peças ou fisicamente abaixo, ou tecnicamente abaixo, ou com o coletivo com dificuldade de marcação. Voltando hoje, de contusão. Hoje o São Paulo é o pior ataque do campeonato. Então não adianta você querer se expor loucamente porque você está com dificuldades para criar. E se você quiser corrigir isso em um dia, a chance de você abrir o time e sofrer nessas características dos jogadores que nós falamos é muito grande, por todo esse cenário. Então, assim, não dá para você simplesmente ignorar isso. Esse é um ponto. No primeiro tempo, como eu falei, o Corinthians foi ligeiramente melhor, porque conseguiu preocupar, ou rondar a área do São Paulo um pouco mais. Conseguiu ter um pouco mais de tempo a bola no ataque. Teve o melhor momento, que foi Mas é uma bola parada, né? Tudo bem, mas teve. Sim, porque assim, quando você fala no jogo, você está ali na leitura do jogo, um jogo que está truncado, você tem uma bola parada que a bola acerta a trave, depois você acerta o goleiro, isso pode a tua confiança dá. E a confiança do adversário vai lá embaixo, que você fala, cara, eu tô aqui me matando e uma bola parada podia já ter, sabe? Todo mundo fica meio assustado. E o São Paulo só teve isso no segundo tempo, já com muito adiantado, já quando estava no final. O São Paulo seguia muito preocupado. O São Paulo, pensando em outros adversários, Ceará, Cuiabá, qualquer adversário que você escolha dessas 7 rodadas que o São Paulo já teve antes de hoje, o São Paulo tinha dificuldades para criar. O São Paulo não conseguia criar grandes oportunidades. Então, assim, num jogo em que você não pode perder, que você é o pior ataque do campeonato, que você está com sérios problemas de marcação, principalmente no seu estilo de marcação homem a homem, que você já vinha perdendo muitos duelos individuais durante o jogo, que você vinha sendo bagunçado em algumas partidas com movimentação do adversário, como o Santos e Fluminense, o São Paulo optou por uma estratégia ultra conservadora e tentar jogar por uma bola, ou uma escapada do Benítez, ou um cruzamento aleatório, ou uma enfiada de bola pro Éder, que tem um pouco mais de velocidade, podia de repente ter um escape, ficar ali no mano a mano, mas assim, o Éder hoje, falei do Daniel Alves em termos de toque na bola, o Éder foi do São Paulo que menos tocou, que menos participou. Por quê? Numa estratégia dessa, em que você estava muito mais preocupado em se defender do que atacar, não adianta. Ou o atacante é fora de sério, ou ele é um craque, é um cara que resolve o jogo sozinho, tá numa fase fantástica, toca nele. Que nem o Luciano na temporada passada. Tem explosão, que Brenner. Assim não resolvia sozinho. Mas, mas era um jogador que se destacava ali quando a bola caía nele. Explosão, drible, um jogo aéreo muito forte, você cruza ali da intermediária, ele vai brigar com o zagueiro, ele vai levar perigo. Ou você tem um cara desse,
ou esse cara não vai participar do jogo, ou esse cara vai ficar trombando com o zagueiro que é mais forte que ele, não vai ganhar. Então, assim, a gente já viu essa situação com o Éder, com o Pablo, com o Luciano, jogando mais avançado contra o Atlético Goianiense. Então não adianta. Com o Galeano, com Rojas. Isso falando só dos jogadores que, em teoria, jogando de centroavante, que é assim, o homem mais avançado. É que a gente já viu até esses jogadores jogando mais avançados ali e ficar em situações semelhantes a essa que você descreveu. Um chutão para um Rojas ou para um Galeano tentar disputar de cabeça, que é ainda mais bizarro. Ou mesmo um desses dois na área e alguém cruzando para eles tentarem ganhar uma bola de cabeça. São Paulo está com problemas de criação de ideia e a gente está esperando, que é o que eu fiquei esperando no jogo de hoje, um gol do acaso. Um gol do acaso. Um escanteio que um cara tira mal e sobra, e é muito pouco para um time que quer ganhar a partida e mais, um time que precisa ganhar a partida, sendo que ainda correu algum risco, né? Mais daquele lance que eu comentei, porque também o Corinthians não estava querendo se expor tanto. E aí o Corinthians ficou preocupado porque, assim, ele está num momento de evolução. Se você pegar o aproveitamento do Silvinho em termos de pontos, é muito ruim. A vitória contra o Sport quebrou uma sequência ultra negativa do Corinthians jogando em casa. Então, assim, quando você começa a despontar numa evolução, você toma uma quebra de tabu dessa do São Paulo, cai o mundo lá também. Então, assim, ficou um jogo, principalmente no segundo tempo, e o Corinthians assumiu isso muito mais no segundo tempo, que eu não posso perder, o empate para mim tá bom. Sim. E o São Paulo, eu até preciso ganhar, mas eu não estou tão disposto assim a me expor, tomar uma escapada do jogador deles que está em boa fase e perder um jogo aqui e o mundo cair na minha cabeça. O que o Amoroso falou. O Amoroso falou no Twitter, um time não quer ganhar e o outro time não quer perder. O resultado foi o que a gente viu em campo, assim, times ultraconservadores, pouquíssima gente preenchendo a área, então o São Paulo chegava eventualmente numa linha de fundo, a bola caía no Reinaldo, primeiro que para chegar na linha de fundo era um parto, então você chegava ali mais ou menos na intermediária, ali pelo lado da área, o máximo que você chegava. Você olha para a área, tem o Éder e depois entrou o Vitor Bueno, e você tem um jogadores chegando para a entrada da área, que o São Paulo soltou mais o Lisieiro, né, com a entrada do Luan, dando essa sustentação, e com o Daniel Alves fazendo a primeira saída de bola, você liberou um pouco mais o Lisieiro para chegar de frente. Só que o Lisieiro, ele não ia para a área especificamente, ele ia no máximo ali para dar até aquela bicicleta bonita que ele deu, mas não era para preencher a área, eu vou me juntar ao atacante. Era uma infiltração muito pontual, o máximo de infiltração que ele tinha era ali na região da meia-lua, para tentar uma associação com uma jogada com o lateral, para tentar, eventualmente, numa desatenção do Corinthians, que estava muito próximo, muito preocupado em defender, receber uma bola para criar alguma jogada ali próxima à área, e o São Paulo não quis se arriscar. Se a gente compara até outros jogos do Campeonato Brasileiro, a quantidade de gente que o São Paulo atacava, gente dentro da área, gente fazendo a infiltração, como o gol do Sara contra o Cuiabá, a quantidade de gente que o São Paulo chegava para atacar, hoje tinha menos 2, 3 jogadores, porque segura, o São Paulo foi com uma estratégia de preencher mais o meio de campo e assumiu que hoje era mais importante você não perder do que você se arriscar para tentar ganhar. E não quebrar jogador. Porque, isso é uma questão de estratégia. Agora, se é correto, se não é correto, eu considero errado o que foi feito lá atrás, não só falando de Campeonato Paulista, lá atrás no Campeonato Brasileiro. Sim, você não ganha do Cuiabá, você não ganha da Chapecoense, apesar da expulsão, você não ganha nenhum dos seus jogos, aí você vai discutir lá atrás. Só que agora você chegou aqui, você perde esse jogo, você tá morto. E ainda com medo de machucar. Porque, que nem você falou, saiu o Benítez, já para tentar poupar o cara. A gente tem o Luan, que em um determinado momento fez sinal para o banco, e a gente gelou. Isso ainda no primeiro tempo. Já estava até com o shorts levantado. E são coisas que a gente observa, e a gente tem que observar, porque daí o cara estoura 1, 2 jogos depois, já estava acusando ali atrás. Mas era um jogo que ele não podia sair, que vai jogar, mesmo que seja um sacrifício, vai jogar, tem importância no jogo. Dele em campo, assim, principalmente para a formação do São Paulo. O São Paulo não tem um jogador com a característica dele e andava muito, como a gente falou, andava muito exposto defensivamente. Então você tem um Luan que aumenta o combate, aumenta o preenchimento de espaço do mais um Miranda lá atrás. Aí volta o Miranda, volta o Léo. O Miranda não perdeu uma pro Jô. O Jô tentou cair pro lado do Léo, se lascou, porque o Léo também não perdeu uma bola no jogo. O Léo não perdeu nada. O Léo conseguiu anular o Gustavo e o Jô, quando o Jô caiu ali, sem abusar de falta, sem nada, ganhou na bola mesmo, a mais, hein? Em um determinado momento, ele puxa um contra-ataque, o Léo,
e serve o Reinaldo, e o Reinaldo acaba não fazendo um bom prosseguimento da jogada, mas era o Léo, que estava combativo na defesa, e também estava... Aos 40 e pouco do segundo tempo, que o Reinaldo pega de tornozelo, de canela. O desvio do escanteio é do Léo. O Léo que deu aquela bola. Então, São Paulo teve, o São Paulo teve algumas oportunidades, como a gente falou do Corinthians, foi a bicicleta do Liseiro que você comentou, mas era um lance muito improvável. E a jogada do Nestor. A jogada do Nestor foi muito boa, o chute... E foi o único jogador que não usou. Ele se deu ao luxo de pegar aquela bola no meio de campo, ousar, quando ele dá o drible, aí a gente volta a falar da questão da marcação individual do São Paulo. Quando você escapa ali de um jogador, ele tá marcado. Ele tá no meio de campo marcado. Ele deu um drible e para frente, né? Ele consegue dar um drible para frente, abriu um clarão. Ele podia, se ele quisesse, ter soltado a bola, ter tentado outra jogada, mas ele fez o mais surpreendente. Ele bateu, quase pega o Cássio desprevenido ali. O Cássio foi mal na bola, rebateu mal. E aí o Vitor Bueno vai muito mal. O Vitor Bueno, infelizmente, tem ali a chance do rebote. Não é aquele gol clamoroso. Não foi. Mas ele tinha uma oportunidade boa. Ele deixa a bola passar muito para chutar. E quando ele deveria ter percebido isso, ou ele chegaria mais inteiro na bola, ou quando a bola passa ali dentro do corpo dele, cara, aborta o chute. Sim. Aceita, pega a bola ali dentro da área, vai para cima. Faz alguma coisa, toca, segura, aliás, vai. Para piorar o nosso cenário ainda, né? Assim, além do Éder ter ficado muito mais isolado, o São Paulo ter aturado um pouco, como a gente teve Miranda e Léo se destacando muito, o Bruno Alves fez um jogo razoável, até cometeu menos faltas que o comum, foi sempre rebatendo bola, teve até um lance lá que a bola pega na barra dele, mas só faltava essa também, mas seguro, o rebate, afasta o perigo, o São Paulo não estava... para nenhum tipo de risco, como a gente falou aqui, mas do outro lado a gente teve o João Vitor também, né? Que fez uma partida ótima, ele que no jogo no Campeonato Paulista faz aquela bobagem, aquele pênalti absurdo aos 50 minutos do segundo tempo. Para piorar, a gente já estava atacando com menos gente. O zagueiro adversário também viveu uma grande partida. Uma boa partida. Então... e aí teve essa bola que a gente comentou do Reinaldo, foi uma cobrança de escanteio, bola parada, desvio, mas era uma bola que a gente estava esperando, porque assim, não teve nenhum lance assim, absurdo de arbitragem, mas arbitragem ruim, para variar. E é curioso que a arbitragem ela errou em lances pequenos, mas sempre para um lado, né? Então, por exemplo, teve um escanteio inventado para o Corinthians, que era coisa de 40 minutos do segundo tempo, que não tinha cabimento, bandeirinha e arbitragem. Depois um lateral para o São Paulo no campo de ataque que também, a mesma coisa. São lances pequenos e não foram decisivos para a partida, mas tem que ser registrado, porque são coisas que acontecem, são coisas que irritam o jogador, porque o erro é sempre de um lado. Aliás, assim, de novo, vou ressaltar aqui, não é o problema de ser o Corinthians, não é o problema de ser o Palmeiras, não é o problema de ser o Santos. O São Paulo vem tendo erros contrários com Cuiabá, com todo mundo, é qualquer time. Parece o São Paulo ser um problema, né? Então, alguém precisa se mexer nesse sentido aí, porque, por exemplo, hoje a gente teve um pênalti para o Internacional, que para mim foi um pênalti bem claro, mas o São Paulo teve um igual no Rojas e segue o jogo, não foi nada, né? O São Paulo lá, um jogador que foi o Nestor, inadvertidamente acerta a cabeça do outro jogador no lance que ele sobe o pé, vermelho com chamada de VAR. No lance seguinte, o jogador do Corinthians dá uma bicuda na cabeça do brother lá do Bahia, segue o jogo, foi do Bahia, né? Segue o jogo. Nada a acrescentar, porque não é para ser nada mesmo. Mas porque pro São Paulo é. E, de novo, é só o registro. No jogo de hoje não teve nada grave, foi coisinha pequena. No jogo de hoje o problema foi outro, mas é um jogo muito insulso. E aí, só para a gente encerrar também, assim, a gente teve o Benítez naquela função que a gente cita no primeiro tempo, ele fica como homem mais avançado sem a bola. Quando o São Paulo ganha a bola, ele retorna ali um pouco para construir o jogo, tentando achar as costas ali principalmente do Cantilho, ou fugir do Cantilho, mais especificamente. E assim, ele não consegue nenhuma grande jogada, ele tem ali uma boa retenção de bola, ele sofreu 2 faltas no momento em que o time estava muito mais atrás, como a gente falou, quando foi ligeiramente melhor no primeiro tempo, mas assim, o que fez? Nada. Só que assim, a gente pega o jogador, a gente percebe que ele tem a qualidade. Ele recebe a bola, ele conseguiu fazer ali um bom giro, sofre uma falta, sofre outra, prende, chama o time, clareia a jogada, ele consegue fazer. Mas o que ele fez hoje? Nada. Por quê? Pela estratégia de jogo do time.
Não houve aproximação, não houve a possibilidade de fazer o que o São Paulo fez contra o Cuiabá. Por quê? Porque aí é outro jogo completamente diferente, não tinha aproximação, não tinha o São Paulo chegando com muita gente ao ataque, não tinha o São Paulo pressionando para ganhar a bola lá em cima, era outra coisa. O Rigoni entra, a mesma coisa. O Rigoni hoje foi o jogador que passou em campo mais despercebido de todos, assim, de todos. Ele soltava a bola, jogadas extremamente protocolares. E pouco combativo também, hein? Assim, é um jogador que se desprende muito do... Sim, perde a bola, ele, ok, deixa pra lá. E assim, ele recebia. Eu vou tocar aqui para alguém. Não tem, ó. Na sua frente você tem o Éder, ou o Vitor Bueno, que está cercado ali de 2 zagueiros. Do seu lado, tá ao seu lado, né? Na sua diagonal, na frente, nada. Tem o Reinaldo, e você tem o passo para trás. E você tem a construção de jogo com o Luan, com o Nestor, que já tinha entrado. Essas são as suas opções. Ele pegava a bola e não conseguia fazer nada. O Éder, mesma coisa. Atacante vai na frente, nada. Então, a gente tem que entender também onde as atuações individuais têm a limitação do que o time quer em campo. Não adianta você querer que o atacante faça 3 gols se o atacante não recebe a bola. Ou se o atacante está isolado, preso entre os zagueiros, que são mais fortes que ele, mais altos que ele, não recebe uma bola em condição de finalizar. O Éder recebeu uma, estava impedido. O resto não recebeu. E é um problema, assim, que desse São Paulo, parece que São Paulo está sendo dirigido pelo Zack Snyder, assim, com aquele filtro escuro e uma câmera lenta absurda. O São Paulo joga em câmera lenta. São Paulo joga em câmera lenta. É muito, muito, muito lento. Muito, muito, muito previsível. Porque quando você é lento, o que acontece? Você recebe a bola, e eu estou acompanhando o Gabriel aqui. O Gabriel está de pé, apontando. E é engraçado que, quando ele está assistindo o jogo, é um comentário meio aleatório, ele faz o sinal meio escondido, como se ele estivesse no campo e ele não quisesse que o adversário está vendo, é sério. Ele faz lá o sinal, você nunca reparou isso, né? Você faz o sinal meio assim, meio... Não, é assim, você faz o sinal como técnico, assim, do tipo, vão ali, sabe, meio disfarçado, assim. E o cara demora 2 anos para dar esse passe que ele viu no começo da jogada pela televisão. E o cara demora 2 anos, só que a hora que o cara demora 2 anos, a defesa já está recomposta, a leitura da jogada já foi feita, não tem. Aí é uma questão que a gente vem falando há algum tempo da lentidão do São Paulo. Você tem uma lentidão para fazer o passe para frente, e aí dos zagueiros, quem conseguiu se destacar nisso foi o Léo, tudo bem. Mas tudo bem, assim, não é bom, não é o ideal, assim, mas você consegue entender. Exato, assim, vá lá, o adversário está fechado, tudo bem. Mas você tem 3 zagueiros. O adversário está marcando atrás da linha da bola. O jogador mais adiantado está marcando o Léo, que está com a bola lá na ponta esquerda. Você vai virar o jogo. Tem horas que você não precisa, não é sempre, mas tem horas que você não precisa tocar a bola no Miranda. O Miranda dá 2 toques para a bola chegar no Bruno Alves. O adversário já voltou inteiro. O São Paulo hoje tentou uma inversão de bola, que foi com o Liseiro aos 15 minutos do segundo tempo. Eu até marquei, porque foi tão... fora do esquadro. Que a bola saiu pela linha de fundo. Ele acaba errando um pouquinho, ele joga a bola fechada demais, mas era ele recebendo ali na intermediária ofensiva e tentando achar o Reinaldo do outro lado. Se a bola entra para o Reinaldo, se esse lançamento sai correto, e o São Paulo tem jogadores para acertar esse lançamento, essa inversão mais vezes, o Reinaldo estava no mano a mano e o jogo estava todo concentrado no Liseiro, ou no lado do Liseiro. Se ele acerta essa inversão de jogo, o São Paulo criaria uma boa condição de ataque. E ele tenta a inversão. Só que ele tenta uma vez. E o São Paulo não me parece nem condicionado a tentar isso mais vezes. Porque isso não é um grande risco, porque é uma inversão de bola, você não está saindo driblando pelo meio, você não está fazendo um passe curto para um jogador que está marcado, você está pegando um jogador que está bem aberto, sendo marcado por apenas um adversário e tentando fazer essa bola chegar lá. O São Paulo tentou isso uma vez. É muito pouco. É muito pouco. Você quer botar uma estratégia dessa, e até para quando você quiser uma estratégia mais ofensiva, mas você não pode ter essa inversão de jogo só quando você chega na linha de fundo e aí você quer o cruzamento para o outro ala chegar concluindo. Muitas vezes esse outro ala vai ter que receber a bola no mano a mano para fazer ele a assistência, não ele a conclusão. E o São Paulo tenta isso muito pouco, é uma questão que precisa ser corrigida, porque muitas vezes existe o posicionamento, mas o time parece que não está condicionado a fazer esse tipo de jogada. Bom, acho que a gente matou mais o jogo, falamos até mais do que é necessário do jogo, fizemos toda a leitura. Para quem ficou com alguma dúvida, coloca ali nos comentários que a gente volta, a gente sempre lê. Essa semana ainda deve entrar 12 minutos, talvez não contextualizando, talvez 12 minutos, que coisas que a gente planejou, que são importantes de falar num formato um pouco mais curto. E agora a gente tem um confronto no fim de semana, no sábado, um confronto difícil contra o líder. Então, São Paulo precisa superar, precisa de uma vitória, precisa de confiança. A gente já citou, não vai ficar aqui mastigando, já foi dito e já está encerrado o assunto em relação ao planejamento, já foi dito por Crespo, já foi dito por muitos jornalistas, já foi dito pelo próprio Casares. Agora não adianta.
Agora é com isso que está aí tentar corrigir. Tudo que a gente falou lá atrás não foi para tá certo ou não tá errado. Foi só para que jogadores não sejam massacrados, porque são jogadores que conseguiram muita coisa na temporada passada, têm um técnico muito promissor e que precisam ser blindados para começar a render. O São Paulo precisa saber também o momento de investir. O título paulista deveria servir para isso, tirar a pressão. Mas é sim uma situação difícil, ultra preocupante e que nos deixa profundamente preocupados, porque os desafios que São Paulo tem nesse ano são muito grandes. E, enfim, podemos encerrar? É isso, um abração para todo mundo e vamos